Eu gostaria que os irmãos pudessem estar abrindo a Bíblia em Tiago 1, do 1 a 2. Antes de começar a leitura, eu gostaria de passar uma reflexão aqui. Quando eu estava pesquisando esse tema sobre gratidão, um tempo atrás, e eu achei assim, um relato assim, bastante interessante, né? Que fizeram uma pesquisa, né? Os profissionais da área da saúde, eles fizeram uma pesquisa para descobrir quem era a pessoa mais feliz, né? E dentro dessa pesquisa envolvia pessoas assim, de diversas épocas, pessoas da Bíblia, menos Jesus, né? Que a gente sabe que Jesus é o autor da felicidade, né? E dentro dessa pesquisa eles observaram e eles elegeram uma pessoa. Alguém pode se atrever a dizer que é da Bíblia? O apóstolo Paulo. É interessante, né? Eles elegeram o apóstolo Paulo como a pessoa mais feliz, sendo que nós conhecemos toda a trajetória da vida do apóstolo Paulo. Quando ele se tornou de Saulo para Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos, né? Depois de perseguidor, ele se tornou o quê? Perseguido. E a trajetória de Paulo, a gente sabe que foi uma trajetória de muitas lutas, muitas provações, muitas tribulações. Para vocês terem ideia, o apóstolo Paulo, ele sofreu 196 chicotadas. Ele passou por fome, por naufrágio, por prisão, picaduras de cobra, vários problemas que acho que a gente não chegou nem a terça parte do que a gente já passou, que o apóstolo Paulo ele passou. Mas aqui na Bíblia, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê que o apóstolo Paulo ele é um exemplo de pessoas fortalecidas, de pessoas alegres, de pessoa feliz, porque ele fortalece, mesmo no momento de tristeza, de angústia, ele está ali ajudando os irmãos a ficar bem, a se fortalecer, a não se desanimar, a perseverar na fé. Então vamos ver aqui o que de Tiago, em Tiago 1 fala sobre as provações, né? Provas e tentações. Eu vou pegar do 2 em diante. Olha, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte nada a vocês, coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade. Vou parar aqui. Aqui fala que devemos ter um motivo de ficarmos alegres diante das provações, né? Mas eu diria o seguinte: não tem como, durante o período da provação, a gente ficar alegre. Tem? Você está passando por um momento de provação, você está alegre? É difícil, né? Mas o que o apóstolo, o que Tiago está dizendo aqui? Que essas provações que nós temos, que estamos passando, pode estar nos ferindo, pode estar nos machucando, pode estar nos entristecendo, mas é para o nosso bem. Da mesma forma que um filho, né, quando faz alguma coisa errada, o pai ou a mãe tem que ali disciplinar, tem que ali às vezes bater. Não é bom. Aquela criança está sofrendo naquele momento, está apanhando, mas é para o bem daquela criança, para ela aprender no futuro, né, para ela não cometer os erros. E Deus, ele permite que nós passamos pelas provações. Por quê? Porque as provações, ela nos deixam muito mais próximo de Deus. É durante as provações que a gente ora mais. É durante as provações que a gente busca, a gente se une mais, a gente pede forças. Aqui na lição, né, a irmã estava comentando, né, da necessidade de nós termos amigos.
amigos de oração, pessoas que nós possamos apoiar, né, para que nós possamos se sentir fortalecidos. Né? É no momento de oração que você está na tribulação, que você acorda nas madrugadas para orar. Né? Quantas vezes a gente acorda de madrugada para estar orando para algum problema ou alguma situação? Eu sou muito grata aqui ao irmão Fernando. O irmão Fernando, ele tem o hábito de orar por várias pessoas na madrugada. Ele manda oração para mim, orando por mim, para minha família, pelo meu filho. E às vezes eu também na madrugada mando oração para ele. Acordo nas madrugadas e oro por várias pessoas. Ali eu fico 2 horas ali orando e o Espírito Santo de Deus vai tocando no coração das pessoas para estar orando. Por quê? Porque isso nos fortalece. Isso nos ajuda para que nós possamos estar mais próximos de Deus. Isso nos ajuda a nos revestirmos das armaduras de Deus. Porque na Bíblia fala o quê? Que a nossa luta, ela não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. E o inimigo, ele está irado, irmãos. Ele está irado, ele está trabalhando fortemente nas famílias, ele está trabalhando nas enfermidades. Quantas pessoas estão doentes? Eu recebi ontem da minha tia que teve um ABC. Outra amiga minha, a tia dela, me chamando de cabeça. Eu esqueci de pedir oração aqui para vocês. Ela está com tumor na cabeça. Ela estava orando outros dias, várias vezes por ela, porque ela não sabia que era um tumor, ela achava que era uma infecção, que não descobriu o problema e remédio, e ela dores insuportáveis, que ela disse que nem a morfina não estava resolvendo. Então, por favor, irmãos, ore por ela, em nome da Irene, tá? Vai lembrar do meu nome. Então, assim, são muitas pessoas que estão enfermas. Irmãos, eu também tenho passado provações duras que a ponto de falar assim, eu não aguento mais, não estou suportando mais. O Fernando, ele tem me ajudado bastante, né, Fernando, lá no culto da mata, na casa dele, tem orado. Meu filho, ele está com um transtorno, não sabemos que tipo de transtorno, se é bipolar ou se é borderline, o médico não pôde avaliar porque ele não quer o tratamento, tem dado muitos problemas, às vezes fica muito agressivo, muito difícil de lidar, uma situação muito difícil, que chegou um momento que eu falava assim, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho todos os domingos no culto da mata, oração na madrugada, eu oro, eu estudo a Bíblia, eu estudo a lição, estou jejuando e nada. Aí a gente entra no ponto aqui que a irmã falou sobre o apoio dos amigos de oração. Lá no culto da mata, várias pessoas têm mandado oração de áudio, oração escrita, orando por mim. Uma amiga minha lá no culto da Bahia montou um grupo de oração, de jejum e oração, durante 7 semanas, duas pessoas orando todos os dias, vários horários do dia, em prol das mães pelos filhos. A irmã Cláudia, que ela fez uma leitura assim, sensacional sobre mães, né, sobre os filhos. Então, o que acontece? O inimigo, ele está irado contra o povo de Deus, e nós temos que o quê? Temos o quê? Que buscar forças e poder em Deus, temos que buscar ajuda dos nossos irmãos, porque sozinho a gente não consegue dar nenhum passo, né? Mas eu louvo a Deus. Por que eu estou falando que eu louvo a Deus por todos os problemas que a gente enfrenta? Porque isso nos fortalece mais e mais, isso nos amadurece, isso nos dá experiência. Deus estava dando estudo bíblico para uma família, se batizou 2 semanas atrás, um casal. E no decorrer, ela não tinha comentado dos problemas que ela estava enfrentando. Irmãos, os mesmos problemas que eu estava enfrentando no meu lar, com meu filho, ela estava enfrentando na família dela. E aí, por que? Às vezes a gente fala assim, por que a gente está passando por tantas provações? Porque Deus, ele quer que nós tenhamos aqui experiência, nós sejamos maduros, nós possamos passar a mesma dor que os nossos semelhantes estão passando. Aqui fala o seguinte, que nós não podemos ser provados, ter uma fé provada, refinada, somente ouvindo pregações, se a gente não passar pelas duras provações. A lição do trimestre passado falou sobre os prisões da vida. Eu acredito que todos aqui
tem passado grandes prisões, grandes provações. Porque Jesus, ele está voltando, Jesus, ele está às portas. E Satanás, ele sabe que ele é um derrotado. Ele sabe que ele não vai estar mais lá no céu. E quantos que eles puderem tirar do caminho, ele vai tirar. E ele vai perturbar quem, irmãos? Ele vai perturbar aquele que está buscando a Deus, aquele que está trabalhando na causa de Deus. Essa família que eu falei que se batizou, o marido e a esposa, a filha dela está grávida, e a netinha dela, que tem 14 anos, está com uma depressão profunda. Então, oro por ela também, Sofia, o nome dela. E teve um dia que eu cheguei lá para fazer os estudos bíblicos com ela. Aí ela falou assim: sobe lá na casa da minha filha, faz uma oração lá para minha filha, porque eu cheguei do hospital agora há pouco, do pronto-socorro, ela tentou cortar os pulsos. E aí eu cheguei lá, fiz uma oração para ela, orei, acalmei. Acalmei não, o Espírito Santo de Deus levou a mensagem, ela se acalmou. Aí no próximo estudo que eu tive, no estudo seguinte, ela participou comigo do estudo bíblico, lá junto com a mãe dela, participou. Aí agora, essa semana ela ganhou um bebê, e ela tentou, estava me ligando, estava demorando para o bebê nascer, ela sempre mandava ele, olha para mim, eu estou preocupada porque minha filha está muito depressiva, meu bebê está para nascer, e eu estou com medo de perder o meu bebê, estou com medo de perder a minha filha. Aí eu mandava as orações áudio para ela, ela se acalmava. Aí o bebê dela nasceu essa semana, acho que quarta-feira nasceu, hoje eu vou visitar. Então, irmãos, e aí o que eu vejo? Assim, todas as lutas que nós passamos têm um propósito. Nada é em vão. Irmãos, eu cheguei um momento assim, de um desespero tão grande, que eu falei, Senhor, eu não quero viver mais desse jeito. Eu quero uma luta tão grande. Para vocês terem ideia, meu filho, eu fiz um culto na minha casa. O meu filho não quis participar do culto, ele saiu andando sem destino. Tinha 14 anos, não conhece ninguém lá no bairro, porque é um bairro que não tem esse muito movimento. Ficou andando. Depois meu filho foi repreender ele e chamou a polícia. No dia seguinte a gente teve que levar ele para a delegacia. Depois fomos para o psiquiatra. Não queria ir para o psiquiatra. No dia seguinte eu já estava com a viagem marcada. Fiquei 2 noites sem conseguir dormir. Fui para o culto da mata. Passei de sexta para sábado sem dormir, de sábado para domingo sem dormir. Fui para o culto da mata. Depois fui viajar. Se eu não viajasse, eu fazia até um infarto. Porque isso foi um estresse grande, grande, grande. Mas Deus, ele está do nosso lado. Deus, ele nos dá força, ele nos dá ajuda, ele mostra. Teve um momento que eu chorava assim, não, eu não sei o que eu faço, ele não quer tratamento, ele precisa de tratamento, eu não sei o que fazer. E eu chorava, pedia socorro. Ligou 2 médicos psiquiatras para falar comigo no mesmo dia. Aí a gente vê assim o cuidado de Deus. Como que na mesma hora que eu estava clamando a Deus por socorro, os médicos me ligam, justamente as pessoas que precisavam me ouvir. É Deus ou não é Deus que está do nosso lado? Então, irmãos, não importa as lutas que vocês estão passando, nós temos que passar por duras provações. Né? E aqui, né, que fala assim, importa, através, João 16:33, Paulo disse, através de muitas tribulações, importa entrarmos no reino de Deus. Então, Jesus, ele está às portas, Jesus, ele está voltando, nós estamos chegando do lado. Então, o inimigo, ele está irado, então falta pouco, então a gente tem que aguentar essas duras provas, né? Porque o nosso maior desejo é ver a nossa família lá no céu. E hoje, irmãos, para a honra e glória do nosso Deus, eu posso dizer, o meu filho, ele não está curado 100%, mas eu diria que 80% ele melhorou muito, sem tratamento, através de jejum, oração, toda semana jejuando, porque só a oração não estava funcionando. A partir do momento que comecei a fazer, teve uma semana, foram 2 dias jejuando, e aí eu vi que começou um resultado, e na semana seguinte a minha amiga lá da Bahia abriu, montou um grupo de oração, de jejum e oração, várias mães pelos filhos, e aí foi indo, não via muito resultado. É quase igual aquela história da menina lá o nome do leproso, eu esqueci, mergulhou no Rio Jordão,
7 vezes. A Raquel? Isso. Capitão Naamã. Isso, que é a menina cativa. O Naamã mergulhou 1 vez nada, 2 vezes nada, 3 vezes nada, 4 vezes nada, 5 vezes nada, 6 vezes nada, 7ª vez mergulhou, limpou de vez, né? E então chegou um momento assim que eu pensava, eu estou fazendo de tudo, eu não sei mais o que fazer, nada resolve, ele não quer o tratamento, não quer ir. Tinha que levar na escola, buscar na escola, não se dá bem com os professores, não se dá bem com os irmãos, não se dá bem com o pai. A única pessoa que dava era só eu. Depois de ter uns dias que ele ficou 2 dias sem falar comigo. Ele voltou a falar comigo, 2 dias, não, 2 semanas sem falar comigo. Voltou a falar comigo depois da vigília, que eu saí daqui da vigília. No dia seguinte ele voltou a falar sobre o poder de Deus, o poder da oração, como o Fernando fala, oração, joelho no chão, a Bíblia na mão e fé no coração, né? Então, irmãos, são muitas provações que nós temos que passar. Mas Deus, Ele tem um propósito para tudo isso, né? E o primeiro propósito que Ele tem, Ele quer o quê? Nos santificar. Ele quer nos consagrar. Ele quer que nós tenhamos uma vida perfeita e íntegra diante de Deus. Aqui nesse mundo nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas Ele quer que nós caminhemos lado a lado com Ele. E nós possamos pedir para que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa vida, direcione cada passo, que as nossas vontades não sejam prevalecidas, né? Que a vontade de Deus possa realizar a nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente faz oração, a gente quer que a nossa vontade seja feita, né? Ah, Senhor, eu quero isso. Ah, minha vida não está boa desse jeito. Ah, eu queria que fosse desse jeito. Não. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor conduza cada passo. Tudo que eu tiver que fazer, que não seja eu a conduzir, é o Senhor, né? E aí, o outro passo que Ele quer o quê? Nos usar. Ele quer que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus, né? Para que nós possamos salvar vidas. Muitas pessoas estão no mundo aí sofrendo, muitas pessoas precisam da nossa ajuda. E se a gente não estiver consagrada, se a gente não estiver buscando forças e poder, como é que, se eu não estou bem, se eu não estou fortalecida, como é que eu vou ajudar outra pessoa? Eu não posso dar para alguém aquilo que eu não tenho, não é verdade? Então aqui, e eu, nesse ponto aqui, eu entendi, por exemplo, por que eu passei por aquela situação. Depois que eu passei por essa situação, eu percebi tantas pessoas, muitas e muitas pessoas estão com os mesmos problemas. Hoje, a depressão e o transtorno está sendo a doença do século. É o câncer e o transtorno. O câncer estava em primeiro lugar e a depressão em segundo. Hoje a depressão está em primeiro lugar. E olha, só quem lida com pessoas desse tipo sabe a dificuldade que é. É uma doença terrível, porque é muito inconstante, você não sabe muito como agir, como lidar. E não é a pessoa, né? É problema da mente da pessoa, precisa de tratamento. Né? E quando a pessoa não quer? É difícil, né? Mas, o outro passo, né? Deus, Ele quer que nós sejamos o quê? Pacientes. Né? Deus, Ele tem um método de trabalhar na nossa vida, né? Quando Deus, Ele convidou Abraão, né, para que Abraão fosse, né, para uma terra onde ele não conhecia, não sabia nada, ele tinha que deixar suas raízes. Imagina, você tem sua casa, você tem sua família, você já está estabelecido no ponto. Aí Deus fala assim, olha, para você, vai para um lugar que eu vou te mostrar onde que é. E aí Abraão pega, sem questionar, e vai pela fé. Né? E quando Deus, Ele pede, qual era o sonho de Abraão? Abraão tinha um sonho de quê? De ter um filho. E Deus, Ele deu esse filho imediato para Abraão. Quanto tempo Abraão levou para conseguir o sonho dele, de realizar o sonho de ter um filho? Anos e anos, que já chegou a ponto de achar que ele não tinha mais condições, porque a Sara já pensou, olha, Deus prometeu um filho, né? Mas você sua menstruação, já não tenho mais como ter filhos. Vou pegar minha serva e vou
vou te dar para que você gere filhos por meio dela. Abraão não era muito o que ele queria, né? Porque Abraão ele tinha aquele temor, ele tinha aquela conexão forte com Deus, mas aceitou. E aí ele viu os conflitos. E muitas vezes a gente tenta dar uma ajuda para Deus. E a gente fala assim, olha, eu vou fazer desse jeito, né? Ele vai resolver a situação dessa forma aqui, que não tem como mesmo. E aí é onde a gente cai do cavalo, né? Onde a gente percebe que a gente está querendo ser Deus. A gente não está querendo... Você pede ajuda para Deus, mas você não deixa Deus agir, né? E outra coisa assim, sobre paciência, né? Moisés, para mim é o maior exemplo de pessoas pacientes do mundo, é a vida de Moisés. Aqui fala que Moisés, quando ele tirou o povo do Egito e conduziu em direção ao Mar Vermelho, ele chegou em frente ali ao Mar Vermelho, a gente percebe o que aconteceu. Primeiramente, Moisés, ele teve que, antes, quando Deus começou a trabalhar com ele, levou para o deserto, ficou 40 anos cuidando de ovelhas. Precisou mudar todo o caráter de Moisés. E quando ele é usado por Deus, chega no momento ali crucial, quando ele tira o povo do Egito, ele chega ali diante do Mar Vermelho. O que acontece? Ele olha para um lado montanha, olha para frente o mar. Como é que você vai atravessar o mar ali? Olha para trás, a carruagem de Faraó atrás dele. Não havia possibilidade nenhuma deles conseguirem sair ali do Egito. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele não trabalha na nossa vida através de possibilidades. Deus, Ele trabalha na nossa vida através da impossibilidade. Quando você tem um relacionamento com Ele, quando você faz a vontade de Deus, Ele move céus e terras. Ele abre o Mar Vermelho para você. E foi o que Deus fez ali, quando Ele resgatou o povo ali da escravidão. E aí, o que acontece? Deus, Ele quer que nós sejamos o quê? Gratos por tudo aquilo que nós passamos, porque Ele tem um propósito na nossa vida. Por falar em gratidão, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Tessalonicenses 1, de 3 a 5. Todos acharam? Aqui fala o seguinte: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso é justo porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por essa causa nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Então, aqui tudo devemos dar graças a Deus. Eu já contei uma ilustração, acho que aqui, eu não sei se alguns lembram, mas tem pessoas aqui que não estavam aqui, e às vezes a gente esquece também, que eu acho fantástico e para mim é um grande exemplo de uma senhora, Então, uma ilustração que eu vi, acho que foi na escola sabatina, um tempo atrás aí, testemunho de uma senhora. Ela conta um relato que ela, uma senhora de 80 anos, ela é cega, 10 anos cega, e aí o pastor foi visitar essa senhora, e aí quando chegou lá, a senhora atendeu ela super bem, aquele sentimento alegre, feliz, tudo. O pastor não entendeu, falou assim: nossa, a senhora é cega, nossa, está numa alegria assim tão grande. Aí, na segunda visita, quando ele foi, a mesma coisa. E aí, ele chegou para ela e fez essa pergunta, assim, vou dar o nome de Maria, que eu não lembro mais o nome dela. Dona Maria, eu estou intrigada
ligada aqui com uma coisa aqui. Todas as vezes, a senhora é uma pessoa diferente, porque todas as vezes que eu venho aqui, a senhora está tão alegre, a senhora é cega, a senhora enxergava antes, e agora a senhora é cega, mas isso parece que não atrapalha você ver a beleza do mundo, ver as coisas boas, e você tem uma alegria que muitas vezes eu fico envergonhado diante, às vezes, de algumas situações que a gente passa e a gente começa a ficar triste. Aí ela falou assim: pastor, todos os dias eu faço o meu culto em casa e eu canto, querido, graças dou. Esse é o que a gente cantou agora, né? Graças dou-se pela vida que o Deus a mim ligou. Então, assim, quando a gente começa a agradecer a Deus, mesmo diante das turbulências, mesmo diante das dificuldades, a gente acaba ficando alegre, a tristeza vai embora, é automático. Ontem eu estava assistindo uma pregação do pastor Rodrigo Silva, e exatamente sobre gratidão. E ele contou um testemunho, isso que eu achei assim, bastante impressionada também. Ele contou a história da irmã Cláudia. Ele disse que ele estava fazendo um tratamento, e o pastor Rodrigo Silva, ele tem problema de depressão forte, ele fez tratamento, ele trata, ele fala que é uma situação muito difícil mesmo. E quando ele estava no serviço, ele conheceu essa Cláudia. E aí, era cadeirante, aí ele ia pregar. Ele falou assim: Cláudia, você vai lá no salão para assistir a pregação? Ela: eu vou chegar um pouquinho atrasada, eu vou me esforçar, porque ele falou que tinha uma rampa assim, bem inclinada, e era um pouco difícil, mas eu vou. E ela se esforçou, sozinha, não pediu ajuda para ninguém. Aí quando ela já estava chegando no salão, alguém se levantou para tentar ajudar ela. Ele falou assim: pare, deixe que ela vai conseguir, se ela ajudou até aqui, ela vai conseguir. E aí ela conseguiu, com muito custo, ela se levantou, ela foi lá, ele pediu para que ela falasse alguma coisa, ela foi lá, ela agradeceu. Aí ela falou assim: olha, eu quero agradecer ao meu Deus por eu ter conseguido chegar até aqui, por eu ter conseguido, como eu disse, eu consegui levantar. E o meu próximo projeto para o ano que vem, eu acho que já deveria ser o final do ano, né? É conseguir me limpar sozinha. O pastor Rodrigo Silva falou assim, que isso foi um tapa na cara para ele. Ele falou assim: naquele momento, a irmã Cláudia, ela foi. Eu deixei de ser pregadora, ela foi pregadora, ela pregou para mim, porque eu nunca imaginei que uma coisa tão simples que a gente faz diariamente, a gente não dá valor. A partir do momento quando você não tem condições, você não tem condições de andar, você não tem condições de mexer as mãos, você não enxerga, você está no hospital ali, sofrendo, quem vai no hospital é terrível. Aí você fala assim: gente, eu tenho tudo, eu estou reclamando do quê? Eu não tenho problema nenhum. Me lembrei de uma história bastante interessante, que isso marcou muito minha vida. Eu tinha uma senhora, eu tinha um pequeno grupo na minha casa. Aí tinha uma senhora que ela frequentava, ela era professora, ela frequentava a minha casa, ela era bem católica. Só que ela começou a frequentar um pequeno grupo e ela começou a ir à igreja comigo. Eu passava na casa dela, levava ela para a igreja. E eu lembro, irmãos, que teve uma semana de oração, que o pastor fez o apelo, ela levantou a mão para se entregar a Jesus. Só que nessa mesma semana aconteceu uma tragédia com ela. Ela foi mexer alguma coisa no telhado da casa, ela caiu do telhado e aí ela sofreu um acidente trágico, foi para o hospital, fez várias cirurgias, ficou em coma, e aí ela foi levada, né, para uma clínica lá em Mogi das Cruzes. Ela ficou 7 meses em coma. Eu fui algumas vezes visitá-la, e aí fui eu, meu irmão, uma senhora da nossa igreja, fazer visita para ela. Aí de lá fui visitar os outros quartos, né, para fazer uma oração. Aí eu vi uma cena que isso assim me chocou de uma tal maneira que eu falei assim: meu Deus, como é possível alguém sobreviver nessa situação? Quando eu cheguei, uma mulher, ela estava na cama, sentada, nossa, ela não tinha essa parte do nariz, a boca, um buraco aqui.
E ela fazia... Eu não tinha língua, não falava. E me falaram que ela tinha levado um tiro do marido na face. Sabe quanto tempo essa mulher estava lá naquele hospital? 17 anos. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, o ser humano passar por uma situação de se morrer. Eu não sabia o que falar. Que palavras eu vou falar para uma pessoa dessa? Aí eu li o salmo ali, não sabia nem que salmo, eu li o salmo 23, fiz uma oração e voltei para casa a semana toda mal, pensando, meu Deus, faça alguma coisa com essa mulher, meu Deus, porque ninguém merece viver desse jeito. Ela já não mexia as mãos, ela já estava nas pernas também, porque se fica muito tempo sem movimento, né, atrofia tudo. E ela nessa situação. Aí eu falei assim, gente, eu não tenho problema nenhum. Às vezes a gente tem alguns problemas, a gente se chateia com algumas coisas, a gente acha que o nosso problema é imenso, enorme. Quando você se depara com uma situação dessa, você vê que você não é nada, que você não é ninguém, que tem gente que está sofrendo muito mais. E aqui, irmãos, o que o apóstolo Paulo ele fala aqui para nós, devemos dar graças a Deus por tudo. Graças. Porque a gente tem um ar que respira, que passou na pandemia, que tinha que respirar por aparelhos, a dificuldade. A gente tem água para beber, tem países que não tem água, a maior dificuldade, tem lugar que você não tem água, água é vida. A gente tem abundância, a gente não dá valor. A gente tem os nossos filhos que estão com saúde, a gente tem a nossa casa, a gente tem comida, a gente tem bebida, a gente reclama às vezes, né? Então Deus ele fala assim, por tudo dai graças, mesmo diante das situações difíceis, dai graças, olha para trás, tem pessoas que estão muito pior que você. Por isso, irmãos, que Deus ele fala assim, da importância da gente fazer o trabalho missionário, de você levar a mensagem para outras pessoas, porque quando você vai lá fora, que você se depara com a situação das pessoas, tem muita gente sofrendo, que às vezes não tem esperança nenhuma. E Jesus é a esperança, nós temos a esperança para passar para essas pessoas, né? E eu fico pensando assim, meu Deus, mude a nossa mente, mude o nosso caráter, tire o nosso eu, tudo é eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Vamos olhar mais para o nosso próximo, vamos fazer algo por alguém, ajude uma pessoa. Eu estava assistindo um tempo atrás um DVD do pastor César Camacho, que era do Morumbi, pastor César Camacho, sobre amor. E aí conta o testemunho de uma senhora que ela todos os dias ela fazia umas marmitas, ela contratou um taxista para levar ela no local, no centro, para levar para os moradores de rua. E aí o taxista ficou intrigado, porque era meia-noite que ela levava essas marmitas sozinha. Aí ela falou assim, senhora, uma dúvida aqui, por que a senhora vem nesse horário perigoso, para trazer as marmitas aqui para os moradores de rua? Ela falou assim, olha, eu faço isso porque eu não quero que as pessoas vejam que eu estou fazendo bem para as pessoas. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, que eu sou boazinha, porque eu não sou boazinha. Ninguém é bom. E eu faço isso porque isso me traz uma alegria, uma felicidade muito, muito grande para mim. Então, é para o meu bem, ao fato de promover a alegria, a felicidade para outras pessoas, isso volta para a gente. Isso é fato, irmãos, fato consumado. E muitas vezes a gente busca felicidade em quê? A gente busca felicidade em relacionamentos perfeitos. Porque o meu marido, a minha esposa é assim, assado. Não é a pessoa que eu quero, não sei o que. Eu não tenho uma casa que eu gostaria, eu não tenho um carro que eu gostaria. Eu queria fazer uma viagem, eu queria fazer isso. Às vezes a gente busca a felicidade em coisas banais aqui na Terra. E Jesus ele é o maior exemplo de felicidade, porque Jesus ele viveu o quê? Jesus ele viveu para servir. Jesus ele não tinha teto, ele não tinha onde inclinar a cabeça todos os dias. Ele vivia
em prol de salvar as pessoas, de curar as pessoas, promover a alegria, a felicidade, cura e bem-estar para as pessoas. Ele deixou esse exemplo para nós. E por que nós não sigamos? Eu estou falando para você, não falou para mim. Né? Então, assim, a gente tem que pensar assim, meu Deus, se eu não vou ter felicidade nesse mundo, na Bíblia fala, né? No mundo tereis aflições, né? Mas Deus, Ele está preparando um lar maravilhoso, um lar eternal, um lar de paz, de felicidade, onde não haverá morte, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, não haverá nenhum tipo de sofrimento. Esse é lá que nós temos que lutar, batalhar para a gente chegar. E essa gente só vai chegar lá se a gente estiver ali alicerçado em Cristo. E para eu conseguir ter esse sentimento de gratidão a Deus, eu só vou conseguir se eu tiver um relacionamento íntimo com Deus. Por mim, eu não vou conseguir. Sozinha, eu não sou nada, porque nós nascemos no pecado, nós somos pecadores. A nossa natureza carnal, ela é tendência a quê? Para o mal. É tendência para o eurocêntrico, para pensar só no meu eu, só no eu. Mas quando você está ali conectado com Deus, lado a lado, é Deus que vai conduzir a sua vida. Ele que vai promover o fruto do Espírito, né, que é o amor, que é a bondade, a benignidade, o domínio próprio e a mansidão. São esses frutos que a gente tem que pedir a Deus que Deus Ele coloque no nosso ser, no nosso coração. Pai, tira de nós tudo aquilo que esteja nos impedindo de fazer a Tua obra. Pai, tira de nós tudo aquilo que esteja impedindo de caminhar lado a lado contigo. Nos dê força, a gente tem que clamar a Deus para que o Espírito Santo de Deus molde o nosso caráter. Eu não vou, o horário que já está finalizando, eu gostaria de passar uma mensagem aqui também, que está em Mateus 18, 20, fala sobre o poder da oração. O poder de nós estarmos unidos no mesmo propósito, né, para que nós possamos vencer, né, todas as dificuldades, todas as lutas, essas enfermidades que a gente está vivendo sozinha. Irmãos, para vocês terem noção, que eu estava passando com meu filho, 1 ano e meio passando com meu filho. Eu não estou só hoje de comentar, para mim, até para eu estar falando aqui os problemas que eu enfrento, não é fácil. Eu sempre tentei eu e Deus sozinho. Algumas pessoas lá do Culto da Mata, várias pessoas lá do Culto da Mata estavam orando, mas a partir do momento quando nós unimos em oração, um grupo de oração de pessoas, nós estamos unidos juntos no mesmo propósito, a gente consegue vencer, derrotar o inimigo das nossas almas, Satanás. Porque, como eu já disse, nós temos um inimigo feroz e ele está lutando o tempo todo contra nós. E sozinho eu tenho força? Não vou ter força alguma. Então, precisamos da ajuda. Então, em Mateus 18 a 20, deixa eu colocar aqui para eu vou ler junto com vocês. Aqui diz o seguinte: digo a verdade, tudo que vocês desligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso será feito a vocês por meio do Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Essa mensagem aqui é bem interessante. Quando eu estava lá na igreja do São Jorge, era um grupinho bem parecido com esse aqui. Nosso pastor era o pastor Eufrásio. Desculpa. O pastor Eufrásio, ele era um pastor de muita oração, inclusive ele foi diretor lá do Culto da Mata durante 12 anos. E ele tinha o hábito, né, que sempre nos reuníamos em oração. Ele tinha o culto dos idosos, né, toda quarta-feira. Eu não perdi esse culto com ele, porque, nossa, eu aprendia tanto com ele, me sentia tão bem de estar estudando a Bíblia. E aí teve um
uma situação que a irmã dele estava com câncer na cabeça, 7 tumores na cabeça. Aí ele chegou para mim e falou assim: ele reúne algumas mulheres de oração e vamos na igreja orar pela minha irmã, que ela vai fazer uma cirurgia hoje. Aí eu liguei para algumas irmãs, adivinha quantas mulheres estavam lá? Alguém se arrisca a dizer? 10. 7. Engraçado, olha, 7, eram 7 tumores e Deus preparou 7 mulheres. E aí o que acontece? Ele ensinou um método que está escrito aqui, da concordância. Por exemplo, eu faço uma oração e aí a pessoa que seguida que vai fazer a oração, né, faz tipo uma roda, e aí aquilo que eu orei, a pessoa, eu confirmo a oração da irmã Irene, tá, e faz a sua oração em seguida. A pessoa na seguinte confirma a oração, tipo aqui da Tereza, e vai assim, um confirmando o outro. Então, é método aqui para a Bíblia, né, da concordância dos irmãos, 2 ou 3 pessoas se reunirem em oração. Então, irmãos, é um conselho assim, muito bom para a gente, quando tiver um problema grave, unimos os irmãos, fazer esse ponto assim, de oração mesmo, tirar esse momento. Aí a gente ficou 2 horas, e graças a Deus a cirurgia foi feita, foi um sucesso, imagina, na cabeça, 7 tumores, não é brincadeira, né? Deus atuou naquele momento. Então, assim, que Deus possa estar nos usando, que Deus possa estar nos capacitando, e quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, quando nós temos um espírito alegre, um espírito de alegria, mesmo diante das tribulações, a gente sabe que tudo vai passar. Deus, Ele quer o quê? Que nós passamos por essas provações para o quê? Para nos qualificar diante de Deus. Não é para nos destruir, né? Muitas vezes a gente acha que a provação vem para nos derrotar. O inimigo tenta nos derrotar, mas se você estiver alicerçado na ordem de Deus, quem é mais poderoso? Deus. Então, assim, em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Para encerrar aqui, o Tiago encerra essa sessão com uma bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. E ele começa, Tiago 2, e termina com alegria. Como disse no início, a nossa forma de ver, nossa perspectiva determina o resultado. Essa bem-aventurança é um grande estímulo, pois promete uma coroa para os que suportarem as tribulações com paciência. E finalmente, quero lembrar a vocês que o amor é a força espiritual por trás das recomendações que Tiago apresenta. A criança que ama sua mãe e que está certa de que é amada por ela, será capaz de passar e pelo continuar a crescer com saúde. E do mesmo modo, o cristão que ama Deus e que sabe que é amado por Ele, não se desintegra quando Deus permite que venham as tribulações. Ele está seguro no amor de Deus e sabe que o propósito maior de Deus na sua vida é conduzi-lo à maturidade, de modo que existe cristãos se tornem um instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor, e que Deus nos abençoe. Então, o que acontece? Deus quer que nós sejamos o canal de bênçãos na vida das pessoas, e que nós possamos estar cada vez mais fortalecidos. Quando a gente passa por uma dura provação, a gente sai dela com mais força, mais forte. A nossa vida espiritual se torna muito melhor, né? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus nos ajude a ter um espírito de gratidão, reconhecer todas as coisas de bom que Deus tem nos dado, porque muitas vezes os problemas que a gente enfrenta acabam ofuscando as bênçãos que Deus nos dá a cada dia. Às vezes são coisas simples que a gente tem, mas fica sem elas que a gente vê. Coisas simples que fazem a diferença, que não podemos viver sem, e que muitas vezes a gente não valoriza. Amém?